os avisos iniciais. Quero agradecer a todo mundo que esteve conosco no nosso ciclo. Para nós está sendo muito especial e poder contar com a presença de vocês nesse último dia e também por ser um horário que a gente reconhece também que para quem é principalmente professor deve estar em aula, deve estar saindo da escola. Já aconteceu aqui de alguns participantes estarem dentro do ônibus, estarem no seu trabalho, saindo do seu trabalho e acompanhando a gente. Isso para a gente é muito caro, muito importante. Quero agradecer também a Gaia, os nossos intérpretes aqui. Já estou iniciando com agradecimentos para deixar registrado que a gente está muito feliz com esse encontro, com todos esses dias de ciclo que a gente teve. Um mês, né? Estivemos aqui online juntos. Vou me apresentar, então, para quem ainda não me conhece, eu sou a Raíssa, assistente educativa do Parque Cultural Casa do Governador, e estive mediando os encontros de quinta-feira, e o meu colega Natan Braga, que é diretor pedagógico do parque, mediou os encontros de terça. Então, hoje eu medi esse último encontro. Vou me autodescrever. Eu sou uma mulher cis branca, estou de cabelo preso hoje, cabelo castanho escuro, sobrancelhas castanhos, olhos castanhos também, e estou com uma blusa clara, meio branca, assim. Vou apresentar a nossa professora do dia de hoje do ciclo. A gente recebe hoje, então, a Gaia, ou Gabriela Leandro Pereira, com o tema Inventários Participativos e Escutas Públicas. Gaia é arquiteta e urbanista, com doutorado em urbanismo pelo PPHU, UFBA, na Faculdade de Arquitetura da Universidade Federal da Bahia, em Salvador, onde leciona. Tem realizado projetos, pesquisas e práticas criativas interdisciplinares, buscando aproximar o campo da história da arquitetura e das cidades com os estudos negros e feministas. Foi vencedora do prêmio de teses da Ampur em 2017 e é autora do livro Corpo, Discurso e Território, a cidade em disputas nas dobras da narrativa de Carolina Maria de Jesus, de 2019. Atualmente, é coordenadora do O Fabuloso Inventário da História Material das Cidades e da pesquisa Cidade Transatlântica e Pensamento Radical. É integrante do grupo de pesquisa Lugar Comum e coordenadora do grupo de estudos Corpo, Discurso e Território, ambos da FAUFBA. Colaboradora do projeto Centro de Documentação do Acervo da Laje, o CEDOC, e conselheira da Casa Sueli Carneiro, que fica em São Paulo. Obrigada Gaia. Uma super introdução aqui, acho que vai ser bem legal de escutar hoje. Fechando aqui os avisos que a gente sempre faz, os nossos encontros têm mais ou menos 1h30. A gente conversou aqui um pouquinho entre Gaia e a produção. Nosso encontro de hoje vai acontecer como os demais, vocês podem ficar à vontade para reagir com aqui embaixo com o sistema do Meet, pode também mandar mensagens pelo chat, abrir o microfone quando se sentirem à vontade, a câmera também, a gente adora quando vocês participam com a cara de vocês, reagindo aqui. E no mais é isso, gente. Mais para o final do nosso encontro, a lista de presença vai estar no chat, como sempre. Fiquem bem à vontade para participar da maneira que quiserem. E obrigada, Gaia. Vou passar a palavra para ti. Obrigada, Raíssa, toda a equipe da Casa do Governador. Vou começar me autodescrevendo. Sou uma mulher negra, estou de tranças, meio presas, meio soltas. Uso um óculos de aro dourado fino. Estou vestindo uma camisa
de manga comprida azul marinho e um colar de peixe prateado. Bom, queria agradecer novamente o convite, agradecer também a flexibilidade para fazer acontecer esse evento no horário que fosse possível, e também ao público, né, um horário mais cedo do que o comum, mas agradecer a presença para a gente poder conseguir viabilizar essa conversa dessa última aula do ciclo. Eu vou compartilhar a tela para dar início à minha apresentação. Estou na tela? Tá carregando. Agora deu. Pronto. Então, gente, preparei uma aula trazendo algumas pistas, assim, do que eu tenho trabalhado, né, na academia, mas também em outros espaços, a partir desse tema, assim, de projetos que tocam esse tema da aula de hoje, que é inventários participativos e escutas públicas. Como a Raíssa me apresentou, eu sou arquiteta urbanista, né? Então, também tive uma formação onde a questão da participação e da escuta teve muito como centro, assim, eu tive uma formação muito voltada para pensar o campo profissional, muito a partir também dos movimentos sociais, ou então das políticas públicas. Então, a questão da participação é algo muito caro, assim, no debate de políticas públicas urbanas pós-redemocratização, né? E o campo das políticas urbanas, sobretudo, a gente tem uma série de instâncias, de conselhos e também de legislações como o Estatuto da Cidade, que obriga, né, ao Poder Executivo a realizar audiências, apresentar projetos e discutir, ouvir a comunidade e os representantes de movimentos sociais. Então, eu tive uma formação na graduação em arquitetura muito engajada, assim, com essa agenda dos movimentos sociais, e, portanto, a participação era um dos elementos muito centrais, assim, nesses processos, né? E com o tempo, essa questão da participação foi ocupando outros lugares, assim, na minha trajetória acadêmica e artística também. E aí eu vim falar um pouco sobre esses cruzamentos, assim, eu acho, entre as questões urbanas ou as questões espaciais e as questões que vão tocar a arquitetura, que é o campo, né, de onde eu venho, mas onde a participação acontece em diferentes momentos e a construção de inventários também apresentadas aqui, não necessariamente de uma forma institucional, assim como, por exemplo, a gente tem nos processos de registro ou tombamento, por exemplo, de bens, onde o inventário participativo é um dos instrumentos que pode ser mobilizado para requerer assim, o reconhecimento do valor patrimonial de algo, mas de algum modo eu toco as questões dos valores e questões patrimoniais também, vocês vão ver ao longo da apresentação, mas não necessariamente do ponto de vista de pensar a executabilidade de um instrumento institucionalmente constituído dentro dessas instituições, mas pensando repensando, né, ou disputando ideias, né, de inventários, né, de coleção, e mesmo de reconhecimento de valor, assim, em outros lugares, que é um pouco que eu tenho, um apanhado que eu fiz, assim, de projetos que eu tenho participado nos últimos anos e que tocam essas questões. Então, vou apresentar alguns desses projetos para vocês, ou algumas dessas discussões, questões, e se tiverem alguma dúvida, comentário, fiquem à vontade também para fazer, tá bom? Então, eu vou voltar essa imagem mais à frente, coloquei ela para abrir aqui a capa dessa apresentação, mas eu vou apresentá-la mais demoradamente logo daqui a pouco. Mas eu queria começar, então, né, com esse é um GIF que vai ficar passando, então eu vai e volta, eu vou falando mais livremente e chamo a atenção em alguns momentos mais especificamente, de alguns pontos, assim. E aí escolhi para começar, então acho que eu coloquei 4 ou 5 referências, assim, de projetos que tocam essa discussão e que escolhi para conversar um pouco de alguns aspectos desses projetos
nessa aula de hoje. Essas imagens que estão passando é de um livreto que foi elaborado enquanto projeto de extensão na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFBA, projeto que eu coordenei, mas que trabalhei muito junto com uma assessoria popular chamada Ideias, que trabalha, tem uma ênfase mais voltada para assessoria jurídica, mas também formação política, também com o bacharel em Direito e também doutor em Arquitetura, especialista na área de patrimônio, André Araújo, que é professor hoje da Federal do Sul da Bahia, e um grupo de estudantes diversos, assim, foram 3 anos de projeto, né, estudantes de graduação, a maioria deles do curso de arquitetura, e que a gente trabalhou diante de uma situação que aconteceu em Salvador, que teve início em 2014, mas eu entro mesmo nesse projeto de extensão mais em 2016, 2017. Né? E eu acho que é um projeto para mim bem simbólico, assim, para começar a pensar sobre inventários, sobre participação, ou sobre mesmo como é que a gente vai construindo e disputando também ideias de valor, né? Esse projeto, que chama Mestre Artífice da Ladeira da Conceição da Praia, que é o nome do livreto, fala sobre os mestres artífices da Ladeira da Conceição da Praia, situada em Salvador. A ladeira fica bem próximo da Praça Castro Alves, assim, na encosta da cidade alta, cidade baixa. É uma das ladeiras mais antigas da cidade, assim, construída no século XVI ainda. E no final do século XIX, metade para o final, a ladeira vai sofrer uma intervenção, que vai ser criada uma outra ladeira sobre ela, assim, vão ser criados esses arcos que vocês estão vendo nas imagens, para sustentar uma rua que vai passar acima dela, que é conhecida como a Ladeira da Montanha. É uma ladeira que vai ligar também a cidade alta e a cidade baixa, mas com uma estrutura mais robusta, né, para circulação de automóveis, enfim, ao longo do século XX, né, até hoje passam ônibus, enfim, uma circulação mais pesada, assim, de automóveis, enquanto a ladeira da Conceição, que é do século XVI, é uma ladeira que tem uma inclinação um pouco mais íngreme, né, então tem outro tipo de configuração ali nessa morfologia urbana, e a ladeira que vai ser construída no século XIX é uma ladeira mais moderna, assim, né, já atualizada, né, às condições da mobilidade da época, né, e até hoje ela continua sofrendo várias intervenções, porque é uma das principais conexões entre cidade alta e cidade baixa. Mas a questão é que eu chego assim a esse território muito a partir de uma mobilização, né, que existe até hoje em Salvador, que chama Articulação do Centro Antigo de Salvador, que se organiza em 2014, quando diversos pontos do território do Centro Antigo vão estar sofrendo ameaças de despejo por conta de projetos que estão sendo realizados pelo poder público, a maioria deles, mas também articulação com a iniciativa privada, nos diferentes entes, assim, municipal, estadual e federal. E a Ladeira da Conceição, mais especificamente, vai ser impactada com um projeto proposto pelo IFAM, em 2014, dentro do contexto do PAC Cidades Históricas, que era um projeto que previa a reforma dos arcos da ladeira e a substituição dos trabalhadores que estão lá hoje, que são artífices, herdeiros dos profissionais mecânicos do século XIX, né? Então, são mecânicos, serralheiros, ferreiros, marmoristas, já tiveram outras profissões, alfaiates, estofador, e que a proposta que o IFAM apresentava em 2014 era de substituição, então, desses trabalhadores para a transformação dos arcos em residência artística para os artistas da cidade. Ou não, né, da cidade ou não, enfim. Então, embora os artífices já tivessem sofrido diversas ameaças em outros momentos, assim, essa foi uma ameaça bem estruturada e efetiva, assim, com ordem de despejo chegando para todos eles. O que gerou um super espanto, assim, não só pela agilidade assim, desse processo, sem diálogo nenhum com os próprios artífices ou com a comunidade do Centro Antigo mais ampliada, sobretudo por ser uma instituição que, a princípio, protege o patrimônio, né, nacional, a ser a responsável, a instituição responsável por essa ordem, né, assim, por um projeto que culmina na ordem de despejo dos trabalhadores que estão lá
e que são os herdeiros dos trabalhadores mecânicos do século XIX, né? E anterior. Então, eu chego na Estaladeira nesse momento, assim, onde essas questões estão postas e eles estão organizados, junto com o apoio de outros movimentos e lideranças do centro, para pensar, então, né, a partir do patrimônio, assim, o que seria, o que seria, o que significa isso, né, assim, ser expulso de um território onde, ao mesmo tempo, eles repetiam, e repetem, enfim, né, a história que a gente vai contar nesse livreto, que são herdeiros desse ofício, desse saber, assim, né? A maior parte são senhores. Tem uma mulher que trabalha na ladeira, uma marmorista chamada Simone. O pai também era marmorista. Então, são trabalhadores que estão ocupando esses arcos, né, trabalhando nesses arcos, num processo de transferência desse saber fazer, né, que se realiza nessa copresença, né, se realiza nesse aprendizado, né, que acontece ou acontecia, né, desse tempo de, de aprendizado que não é um tempo da formação formal, né? Assim, muitos deles têm passagens por liceus, de arte-ofícios mais antigos ou de alguma outra formação, mas onde é na experiência do cotidiano que esse ofício vai sendo transmitido, né, a partir seus modos de fazer tradicionais. Então, assim, contando essa história, é óbvio que isso tem um valor patrimonial, é óbvio que isso tem um valor que merece ser salvaguardado, né? Mas então, por que essa ordem de despejo chega? Por que o IFAM não reconhece? Então, a gente é provocada, então, assim, né, por essa situação e também mobilizada pelos outros agentes envolvidos já no apoio aos artífices e também de outras assessorias, de outros grupos também, de professores, estudantes, começam a fazer esse trabalho junto com essa equipe que eu citei no início, pensando no registro mesmo, né? Assim, então, assim, quem são os trabalhadores, né, dos arcos, né? E como é que esse processo de construção, né, de uma ideia de inventário, assim, inventariar, e aí eu acho que o inventário chega também muito pensando esse território, né? Então, a gente chegou numa discussão sobre quais categorias existentes hoje, né, nos livros de tombo do patrimônio, a gente poderia pensar, né, um endereçamento dessa discussão, né? E o registro de lugar, pensando nesse território, era uma das dimensões que parecia fazer muito sentido junto com os saberes fazeres, porque parecia não, muito vinculado assim à relação que esses trabalhadores têm com esse ofício, né, com o território onde ele está localizado. Né? Então, no decorrer dos anos, assim, foi um trabalho de acompanhamento por 3 anos. Assim, esse livro é fruto de uma das etapas desse trabalho. Mas pensando como é que a produção de um documento, né, que a gente foi entendendo esse inventário como algo que poderia existir nos termos das instituições de patrimônio, dos procedimentos, mas também um pouco incomodada assim com esse instrumento, assim, né, no que ele dá conta ou não também, o que ele significa, né, a que ele serve, do ponto de vista da instituição. Então a gente, em algum momento, abriu mão do nome inventário, mas fizemos esse trabalho junto com os artífices de tentar reconhecer essas práticas e, sobretudo, como se dava a transmissão desse saber, né? Então, junto também, paralelo à própria, enfim, escuta coletiva e atividades de compartilhamento de memórias, de lembranças, a gente também fez, junto com os estudantes, pesquisa em arquivos e documentos, para a gente chegar a isso que aparece nesse livreto, que é uma compreensão e entendimento mútuo, assim, desses trabalhadores como herdeiros, então, dos trabalhadores que desde antes, né, do período da abolição da escravatura, já tinham, né, já eram habilitados, muitos deles, a trabalhar em determinados ofícios, os ofícios negros, né, os
determinados ofícios dentro das diversidades, né, dos ofícios vinculados aos profissionais mecânicos poderiam ser desempenhados por trabalhadores negros, nem todos. E aí ferreiro, serralheiro, marmoristas eram algumas dessas permissões, e, portanto, eles foram aprendendo esse ofício nessa transmissão, começando como aprendiz, todos, a maior parte deles chegando ainda muito novo, assim, 12, 13, 14 anos, para aprender o ofício e herdar do mestre esse conhecimento. E assim sucessivamente, assim foi acontecendo. Então, pensando assim numa questão, pensando no inventário enquanto também um documento do campo das heranças legais, né? Isso gera um super problema, né? Porque provavelmente você herda algo, essa herança ela é uma herança sanguínea, né? Assim, essa hereditariedade. No caso, quando você herda um espaço, né? Como é o caso das oficinas, porque você é o herdeiro desse saber fazer, assim, isso não está previsto, né? Então, assim, o território tem muito conflito com herdeiros é, sanguíneos, né, dos mestres, enfim, dos antigos mestres, reivindicando essas oficinas como de sua propriedade, né, e isso gera, até hoje, uma questão muito instável em relação à regularização fundiária. Mas, para além dessa questão, o próprio reconhecimento do modo de transmissão desses saberes como algo que os conectava, né, todos os artífices, os 14 arcos, como algo que conferia, assim, um valor patrimonial e nessa contiguidade territorial e nessa continuidade temporal. Né? Então, a gente foi arco por arco tentando saber quando chegou, quem foi em qual arco. A gente fez uma homenagem, chamou o mais velho, que era o mestre Caneleira, que era pai do Zé Antônio, que é um dos artífices ferreiros serralheiro que trabalha lá ainda hoje, e foi o mestre de alguns, acompanhou o mestre de alguns deles, e que, portanto, lembrava também das transformações, das mudanças dos ofícios. E a gente foi criando esse documento junto com eles, que vinculava a existência, né, deles e dos ofícios e do trabalho, enfim, que realizaram ao longo de toda a vida, a um espaço específico, né, que era essa ladeira, e a uma oficina específica, onde essa transmissão também era contada nesse documento, que também foi muito. Vocês estão vendo, né? Ele é um documento com muitas fotografias e textos muito limitados em termos de presença, né? A fotografia ela tem uma presença maior do que texto, até em termos de quantidade, né? Que ocupa nesse documento. Pensando também aqui, e aí volta a questão, né? Assim, abandonamos a ideia de inventário também, que a quem endereçar esse documento, né? Nesse primeiro momento, a gente entendeu que o endereçamento era para os próprios artífices, assim, né? Então, para poder pleitear um reconhecimento institucional, pensando essa escuta interna, né, e a construção coletiva desse reconhecimento, né, entre os próprios trabalhadores, da história pregressa, mas ao mesmo tempo de como é que se via vinculante, né, vinculado a essa história que era maior que eles. Então, esse eu acho que queria começar essa conversa sobre inventário e sobre escuta participativa, né, pensando nesse lugar de escutar para dentro, né, de uma escuta que se realiza para dentro também, como uma possibilidade de fortalecimento, né, diante das diferentes situações assim, né, que podem acontecer assim, nesse sentido de tentar fortalecer os processos, né, vigentes. Essa é uma história longa, esse aqui é um pedaço dessa história, assim, os artífices estão lá, não foram despejados, mas os arcos foram reformados, e fica bem numa área central de Salvador, assim, onde essa disputa também, né, por esse território, que é atravessado pelo turismo, né, atravessado pela economia do carnaval, tem gerado muito atrito e conflito, assim, né, em relação ao destino dessa ladeira, né, ao destino dessas oficinas, assim. A gente vê que são trabalhadores, esse é o Raimundo, que é esse marmorista que está, né, na tela, faleceu durante a Covid, o mestre Caneleira que abre esse livreto, que era o pai do Zé Antônio, que comentei também, falece nesse meio tempo. E aí a gente tem várias questões para pensar assim, sobre o desaparecimento, né, de algumas práticas laborais ou modos de fazer, né, porque
tinha a demanda também do mercado faz com que as técnicas se atualizem, né? Então, a maior parte dos ferreiros hoje também é serralheiro, porque a serralheria tem uma saída comercial muito maior do que o ferreiro, mas, ao mesmo tempo, tem o saber fazer do ferreiro que, se não for de alguma forma transmitido, alimentado, também vai se perder ali naquela ladeira, né? Um dos artífices muito mais famosos da ladeira é o seu José Adário, que é um ferreiro de Santo, e que tem circulado mais recentemente, assim, pelos espaços das artes também. E ele é um, por exemplo, que não tem aprendiz, assim. E a gente perguntei para ele várias vezes, né? Mas, seu Zé, o senhor não tem receio quando o senhor não puder mais fazer o trabalho, o que, que vai acontecer com um trabalho tão precioso que o senhor faz? Ele falou comigo, ué, acaba, as coisas acabam. Aí eu tentei fazer aí sim, quase um inventário de vamos lá, deixa eu passo a passo, o que o senhor faz. E aí ele me ensinou um pouquinho, ficou narrando um pouquinho, depois ele falou assim, você pode até escrever, mas não é assim que você aprende a fazer. E aí também vai botando os limites, assim, né, do que exatamente é possível salvaguardar num documento, institucionalmente, pelo menos assim, né, na construção, né, de registros e de inventários. Mas ele foi muito, e aí tu fala isso sem achar que não é importante, assim, mas para colocar também questões para a gente pensar. Vou continuar passando. Ah, só mais uma coisa. E eu acho que nesse processo de pensar a escuta interna, assim, mas foi muito importante também exercitar essa escuta interna para um público externo, né? Essa compreensão que essa escuta interna gerou para um público externo. Então, nos 2 anos seguintes, a gente fez oficinas com chamada Introdução aos Saberes e Ofícios da Ladeira da Conceição. E aí a ideia era abrir a porta da oficina, né, das oficinas, de algumas oficinas, para fazer esse exercício, né, de aprendizado, de ensinagem e aprendizado no público externo. E foi um exercício muito importante. Essas aqui são algumas imagens dessas oficinas, assim. Inicialmente um público acadêmico, universitário, a maioria, e na segunda edição, que é essa que está passando agora, os artífices pediram para que essa oficina fosse dada para os alunos do ensino médio, né, do colégio público que tem ali perto também da ladeira, pensando que esses jovens poderiam ser os jovens que se interessariam por seguir essas profissões, não os universitários, né? E com toda razão. Então, para falar um pouco também desses movimentos, né, de escuta interna e de uma externalização posteriormente a esse fortalecimento, e uma certa e a construção de um contra-argumento diante desse desprestígio, desse desvalor, né, que o projeto de fã, de alguma forma, fez parecer que existia ali, né, que eles não tinham valor patrimonial ou memorial, né. Então, acho que esse era o primeiro exercício que eu queria colocar na roda para a gente poder conversar. O segundo, nossa, o tempo passa rápido. Tem a ver com a própria continuidade, assim, o paralelo nesse processo que eu narrei, né, que aconteceu na ladeira, né, eu fui instigada a olhar para a peça, assim, né? Então, eu sou arquiteta urbanista, como eu falei, e ao mesmo tempo também sou neta de uma armorista e neta de um cavuqueiro, né? Cavuqueiro era quem extraía a pedra das pedreiras para poder, que depois seriam cortadas em pedaços menores para fazer paralelepípedos, muros de arribos. Então, me vi muito também no meio assim, dessa história, assim, ao construir junto com os artistas da Ladeira da Conceição, né, um argumento desse valor e dessa antiguidade da presença naquele território, com aquele modo de fazer, me vi também muito instigada a traçar paralelos, assim, né, porque lidava ali com marmoristas, com senhores, homens negros, marmoristas, serralheiros, ferreiros, né, e de repente me via ali também, neta de um marmorista, neta de um cavuqueiro, né, e me senti provocada a olhar para esses trabalhadores, familiares, do ponto de vista do reconhecimento do valor desse trabalho, né, que muitas vezes também muitas vezes não, que
pensando no campo da arquitetura do município de onde eu vim, de onde eu estou, como que a história da arquitetura é uma história dos arquitetos, né, majoritariamente, do que efetivamente da arquitetura. E nessa e nisso que é pequeno, assim, na história da arquitetura e a história dos arquitetos, o que fica de fora das histórias dos arquitetos, né, exatamente a história dos não arquitetos que participam da história da arquitetura. E pensei, bom, eu acho que está na hora, talvez, de fazer esse exercício de olhar para dentro, mas esse dentro, talvez, não é um dentro, né, de uma coletividade de trabalhadores, como era no caso da Ladeira, mas talvez esse dentro seja olhar para essa história familiar, né? E é nesse sentido como construir um inventário a partir dessa história familiar. E a ideia do inventário volta à tona assim, nesse exercício, que aqui nesses GIFs vocês estão vendo. Tentei, enfim, mimetizar um pouco esse processo de construção, então, de descobrir como poderia ser, ou inventar uma forma de fazer um inventário familiar. Então, vocês estão vendo fotos de família antigas, né? E é isso, assim, atrás de um álbum de fotografia da minha avó, da década de 40, tentar localizar ali aqueles sujeitos, mas não apenas, entendendo também que não, a necessidade de não reproduzir a mesma lógica ou nos mesmos termos, né, o qual eu estava criticando em relação à história da arquitetura ser a história dos arquitetos. Então, também a história da arquitetura não é apenas a história também do marmorista, do serralheiro, mas são as histórias que circundam, que gravitam, né, em torno desses fazeres, né? E aí, pensando também como essas histórias estão diretamente imbricadas, embrenhadas, né, na história das famílias negras no Brasil, que são a maior parte dos trabalhadores da construção civil. Né? Então, isso foi me dando uma amplitude assim também para pensar esse fazer inventário como um fazer que não se restringia a reproduzir, talvez, essa, quase essa exceção, né, que é possível construir a partir dos registros, documentos precisos, num contexto de pessoas que vão ter lacunas enormes, né, na documentação de suas próprias histórias, né? Seja pela informalidade do trabalho, seja muitas vezes pela precariedade material, né? Tem um planejador urbano e um artista estadunidense de Chicago chamado Peter Gates, que ele vai fazer uma discussão muito interessante, assim, como é que a fragilidade habitacional, também a insegurança habitacional, a precariedade habitacional, muitas vezes, faz com que documentos se percam, né? Então, ele trabalha muito com a memória e a salvaguarda, né, da memória e da história de artistas negros dos Estados Unidos. E aí ele comenta, uma enchente destrói documentos, né? Um despejo faz que você perca coisas. A necessidade de mudar para um apartamento, no caso de um cômodo, faz com que você deixe muita coisa para trás. Então ele comenta como é que os artistas negros têm poucos memoriais, né? Poucos arquivos, poucas, enfim, instituições com uma vastidão de documentos que documentem seus processos, né? Então, assim, como não reproduzir ou como não restringir a isso, sabe? Esse modo de fazer inventário com todos os documentos que vão comprovar isso que a gente está falando, defendendo, falando que aconteceu. Porque me parece que defender isso já é também um tiro no pé, né? Assim, é isso, é pensar exceções num contexto onde a grande maioria não conseguirá cumprir, né, os ritos dos procedimentos que exigem essa verificação, né? Então, isso aqui é um artigo, assim, então essas imagens pixeladas em fragmentos que estão aparecendo, então, registram um pouco, assim, esse processo de o que é que, então, eu vou buscar onde, né? Então, no próprio território, assim, né, em documentos paralelos que vão falar do período que eles estavam trabalhando, mas não necessariamente vão falar deles, porque não vão citá-los, né? Como é que os deslocamentos que eles fizeram do interior ou de cidade para outra cidade por conta, né, do fluxo do trabalho da construção civil. Então, comecei a pensar que esse inventário, né, essa coleção de histórias era uma coleção muito diversa e muito plural, e ela não era necessariamente focada em um indivíduo, embora ele fosse quem estivesse guiando, né, a pesquisa, né, ou eles, no caso, esses dois avós. E aí esse texto, A Cidade Concha do Meu Avô, Mica Ensaio sobre Legado e sobre Tempo, é um texto onde eu tento fazer assentar essas ideias,
né, envolvendo o que eu fui botando aqui embaixo, palavras orientadoras, né? Inventário familiar, as histórias espaciais, essa ideia da Beatriz Nascimento, que é a herança existencial, né? Ela vai falar aqui no campo da história, mas eu acho que não só a história em campo disciplinar, mas eu acho que é possível pensar as histórias que precisamos discutir no Brasil. Ela comenta, né, que só os descendentes dessas pessoas conseguirão construir uma nova história, né? Essa história existencial, entendendo essa proximidade ou essa correspondência, né, de violências, enfim, e do modo como o racismo opera, de modo a distorcer, né, as histórias dessas pessoas ou desses contextos quando contada por outras pessoas, né? Ela vai insistir muito nessa ideia da correção de nacionalidade, né? Ela vai falar do dever da história, de fazer uma correção da nacionalidade, porque a história do Brasil foi contada de uma forma muito distorcida, né? Então é necessário corrigir, né, essa história. Então eu acho que sim, movimentos como esses de dentro, atendendo aí o chamado dos herdeiros, né, que a Beatriz faz, um modo de reconstituir, ou de disputar, ou de corrigir, como ela coloca, né, essa história nacional. Então, comecei a entender, né, que a partir, talvez, desses fragmentos de histórias privadas, familiares, íntimas, de documentos que são pessoais e de histórias que me possibilitam conectar tempos e territórios, era possível, ao mesmo tempo, ir falando sobre a história da cidade, sobre seus modos de construção de histórias espaciais. Então, o inventário vai ganhando, né, com esse trabalho, uma elaboração, né, que vai ganhar uma concretude, assim, numa obra que eu realizo em 2022, numa instalação, que eu realizo junto com minha irmã, Mariana Leandro. Ela é pesquisadora da área do direito, e aí fomos pensar junto, inclusive, o que é esse direito à memória, né, assim, e aí resolvemos fazer esse exercício enquanto uma instalação, assim, dar concretude a essas nossas elaborações na Bienal de Arquitetura, Bienal Internacional de Arquitetura de São Paulo de 2022, com a instalação Herança, o Tabuloso Inventário das Obras do Meu Avô, né? Então, aqui é uma imagem de vários fragmentos de coisas que a gente foi recolhendo, e aí, como falei na, na apresentação do trabalho anterior, do artigo anterior, uma coleção de coisas que não se resumem a comprovar pragmaticamente, exclusivamente, né, o trabalho deles em determinadas obras. Até porque uma das obras que a gente achou que fosse conseguir esse tipo de informação, que é a Concha Acústica do Parque Moscoso, assim, que é um monumento tombado pelo Conselho do Patrimônio Estadual, aqui do Espírito Santo, e é uma obra que aparece nos livros como referência modernista, né, do Henrique Middelin, esse livro Modern Architecture in Brazil, mas que no seu inventário, no seu dossiê, não menciona nenhuma linha sobre os trabalhadores da construção civil que atuaram nessa execução, né? Então, bom, se nem nem nos monumentos tombados, né, que teoricamente são os mais documentados, a gente vai encontrar qualquer menção a esses trabalhadores, então, de que adianta reproduzir esse mesmo rito, né, procedimento, nos outros edifícios e construções ordinárias, né? Pensando também que para a gente pensando eu e minha irmã, né, a relevância do trabalho não necessariamente dialoga com a excepcionalidade da arquitetura, que é uma das propriedades, né, que faz com que um bem seja reconhecido, né, tombado, tal. Mas outras questões atravessam, assim, né, é reconhecido esses valores patrimoniais, eles não pode, assim, até que medida eles são aplicáveis, até que medida nos dias de hoje eles dão conta do que é valor, do que não é valor, né, para uma discussão de um país cuja nacionalidade precisa ser corrigida, como informa Beatriz, e uma lógica de construção de valor extremamente racista, né? Então, não nos pareceu fazer nenhum sentido, assim, colocá-los, né, esses profissionais ou seus trabalhos,
submetê-los a esses procedimentos racistas para poder legitimar uma certa ideia de valor, né, do trabalho que eles tiveram na construção das arquiteturas dessa cidade, ou então nas suas infraestruturas urbanas. Então, nós resolvemos fazer o nosso próprio inventário, o nosso próprio modo. E aí, essa instalação chama Herança, Tabuloso Inventário das Obras do Meu Avô. Então, aqui essa foto é uma foto, enfim, de um momento onde a gente reuniu várias coisas que a gente achou que poderiam fazer sentido para construir esse inventário. E aqui é uma foto da instalação na exposição, onde a gente construiu um manifesto, que é esse... a gente hackeou um pouco essa ideia de placa de inauguração de obras, às vezes, então, de pedra fundamental, que algumas gestões colocam, em edifícios que são de valor institucional, enfim. Hackeou isso numa peça de reprodução gráfica, num adesivo vinílico, pensando também, bom, vamos lá hackear as homenagens, a gente vai, então, usar de uma forma hackeada, e não só hackeada, porque a gente queria também, de alguma forma, dizer, qualquer um pode fazer essa homenagem, porque também já viram o preço dessas peças, e essas letras de bronze, assim, são um absurdo. E aí, vamos fazer, assim, hackear e escrever esse manifesto, que era mais importante para a gente, e, ao mesmo tempo, construir outras possibilidades, né, de manifesto, deixando esses adesivos sem texto. E aí, sobre então, encostado a essa parede, então, com essas placas, a gente construiu um aparador, assim, pensando nessa linguagem também de estética de obra, estética de casa, né? E sobre ela um livro-objeto, onde esse inventário aparece, né, de uma forma criativa e irônica também, né? Então, bom, o inventário é um álbum, aqueles álbuns de foto de família, que você tira aquele plástico adesivo que cola as fotografias. E fomos preenchendo esse inventário, então, esse livro-objeto, com fotos de família, fotos de aniversário, mas também fotos de arquivo, né, alguns recortes de jornal, fotos 3x4, construindo algumas legendas também, que não são as legendas burocráticas, assim, são legendas afetivas, assim, eu e minha irmã, a gente se debruçou sobre essa, esse acúmulo de informações, construir uma ordem, uma lógica, uma sequência, de modo a orientar uma certa narratividade assim, em torno desse trabalho, e dessas obras e das vidas que construíram esse trabalho e que viabilizaram essas obras para pensar essa relação imbricada. E o elemento principal que conectava esses dois trabalhadores era a pedra, né? Então, uma pedra enquanto mármore, outra pedra enquanto matéria, né, das infraestruturas urbanas. E assim a gente foi também tentando ligar, são dois homens que migraram das áreas rurais para a capital por conta do trabalho na construção civil, um vindo de Minas, fugindo de uma situação análoga à escravidão nas fazendas que morava próxima à divisa com o Espírito Santo, reinventando uma nova existência, enfim, para esse grupo familiar que tira novos documentos quando atravessa a fronteira, né, e se estabelece por um curto período de tempo em Baixo Guandu. Então, também pensando essa impossibilidade da informação, né, do documento, em geral, que a gente atribui a essa precária salvaguarda, né, das pessoas que não importam, entre aspas, mas nesse caso, essa agência na impossibilidade do rastro, né, como uma forma de não ser capturados, né? Então, também nos pareceu muito, muito, muito importante também, né? É, essa descoberta, assim, né? De também não naturalizar, né, algumas falas, né? Algumas ideias, é impossível, porque perderam todos os documentos, porque nunca foram registrados, mas ao mesmo tempo existe uma agência também no apagamento de rastros, né? E de outro lado, o outro avô que veio da região serrana de Santa Leopoldina, essa região conhecida pela imigração alemã, italiana, luxemburguesa, austríaca, né, pomerana, enfim, nesse contexto das colônias, filho de uma mulher indígena e de um homem descendente de africanos vindos de Angola, e que nasce nessa terra supostamente, né, dos imigrantes. E como vir para a cidade é a forma também de se livrar, né, de uma vida
constrangida, né, aos limites impostos aí pela presença da imigração europeia branca. Né? Então, como é que esse embranquecimento também da terra gera esse deslocamento para a cidade? Embranquecimento do acesso à terra, né, das condições objetivas, né, de tê-la, faz com que a cidade seja um lugar também de liberdade, né, de uma vida, reinvenção de uma vida, e o trabalho na construção civil foi um desses lugares. Então é sobre isso que essa instalação vai falar, assim, então, essa cidade que se constrói com sujeitos como eles, né, e com histórias muito imbricada, né, na própria história da cidade, né, ou das políticas de terras e da modernização dos seus edifícios, da sua estrutura urbana. E aí então, a partir dessa, dessa construção interna, né, do que seria um inventário, a gente propôs um momento de escuta coletiva, né, de compartilhamento desse método hacker de construir o próprio inventário, né, como parte da ativação da obra, né, na Bienal. E a gente fez um chamamento aos herdeiros da cidade, como a gente passou a chamar, e passou a se chamar também, herdeiros da cidade, para que pessoas que também tivessem histórias sobre pais, avós, tios, construtores, que a partir desse trabalho também movimentou a vida da família, movimentou a existência até hoje, pudessem também estar ali conhecendo um pouco como é que a gente foi operando essas categorias e inventando esses modos de criar inventário e convidando também as pessoas que pudessem colocar na roda aí os seus homenageados. E nesse momento, um dos meus avós, né, um marmorista, que ele tinha 101 anos e estava vivo, foi em 2022. A gente fez uma chamada com ele, com meu pai, enfim. E poucos meses depois ele faleceu. Então foi muito simbólico também para a gente pensar esse lugar dessa agência, né, da homenagem e da construção de inventário, em vida também, sabe? Mesmo que nesse final de vida, assim, acho que a gente tem uma dívida, né, enorme, assim, nessas histórias, não só incorretas, distorcidas, mas violentas mesmo, né? E aí, chegando já quase no final dessa uma hora de conversa, pensando como é que são a experiência individual, no primeiro momento, né, de repensar essa categoria, a partir dessa experiência coletiva lá com os artistas, né? Chegar no momento onde essa crise está posta, objetivamente, diante de um projeto, de uma ameaça de despejo. Repensar, então, o que seriam essa relação entre inventário, valor patrimonial, né, escuta, para construir um chão ali a partir do qual esse fabuloso inventário pudesse existir, né? Foi o que a gente viu agora, e existir enquanto uma concretização, né, a partir de uma instalação e também jogando para esse lugar entre arte e pesquisa, que é um lugar que me interessa muito, como uma forma de externalizar as provocações, ao mesmo tempo essa proposição, né? Eu acho que me interessa muito pensar em algo que não seja apenas do ponto de vista analítico crítico, mas propositivo, e propositivo institucional às vezes tem muitos limites, assim, essa é a minha experiência de vida, assim, trabalhar com planejamento urbano institucional, e que outros caminhos podem existir, né? E a arte foi um desses caminhos, assim, que eu tenho tentado ocupar, assim, também do ponto de vista da proposição. E aí, em 2024, pulo para 2024, eu queria compartilhar esse projeto, enfim, o surgimento de um coletivo e, ao mesmo tempo, como é que a gente como é que a gente tem trabalhado, assim, que é o coletivo Arquiteturas da Revolta. É um coletivo que surge em 2024 a partir desse interesse entre pesquisadores e pesquisadoras que estão que se movem instigada por essa correção de nacionalidade que a Lélia trouxe, e pensando nessa nacionalidade não apenas no Brasil, assim, essa a provocação de pensar arquiteturas da revolta surge de uma elaboração da arquiteta sul-africana e pesquisadora e curadora Huda Tayob, e comigo, assim, durante uma parceria que a gente construiu durante uma passagem dela como residente no Goethe Instituto, lá em Salvador. E muito interessado também em pensar como é que essas inquietações também podem atravessar, eu acho que tanto territórios e oceanos, assim,
mas que podem também ter a cidade, o próprio território da cidade, como esse lugar também de inquisição, né? Que coloca a própria história em xeque, né? Então, a gente fez um primeiro workshop chamado Arquiteturas da Revolta, pensando em Salvador, assim, né, onde isso aconteceu. A sede do Goethe Instituto fica no Corredor da Vitória, que é uma das áreas com metro quadrado mais caras de Salvador, mas ao mesmo tempo no século XIX, voltando para o século XIX, onde a Revolta dos Malês também é gestada parcialmente, assim, porque nessa avenida, esse pedaço de avenida conhecido como Corredor da Vitória, eram também onde tinham as casas dos ingleses, dos escravizados dos ingleses, foram um grupo de escravizados malês que foram germinando assim a ideia da revolta e organizando ali dentro das próprias porões, enfim, aposentos, né, enquanto escravizados dos ingleses, nesse corredor, nessa avenida, né, as ideias de revolta, né? Então, ao mesmo tempo a cidade não quer essa memória dessa história do lugar da formulação de revolta, assim, uma ideia que não existe, assim, não está presente, assim, numa memória da cidade. Assim. Então, a gente começou a pensar, então, não nomeando exatamente de inventário, mas como é que a gente pode coletivamente, então, ir de alguma forma, né, escavando, e não só escavando, porque eu acho que essas camadas, elas coexistem, estão ali vibrando o tempo inteiro, assim, né? Mas como te trazendo desse certo adormecimento essas histórias espaciais que vão falar dessas histórias de revolta, mesmo nos territórios onde parecem é, é, que elas não existem, né? Então, novamente, eu acho que essa ideia de frustrar também, sabe, determinados lugares estabelecidos nos parece muito caro. E aí, como fazer isso? Né? Então, é, a gente tem trabalhado, né, assim, enquanto prática do grupo, no próprio território como lugar de investigação e que pistas eles vão entregando disso que foi soterrado pela memória, supostamente. Pensando em muito com a Leda Maria Martins também, que fala que todo esquecimento é da ordem da incompletude, né? Então, super, a gente se mobiliza nesse sentido também, assim, não, assim, o desaparecimento ele não é total, então, aonde a gente consegue encontrar essas pistas no próprio território, mas também nos arquivos, nas bibliografias. Então, essa imagem é de um segundo exercício a partir desse mesmo tema, de uma exposição. Enfim, então, dessa primeira oficina, né, esse grupo de pessoas que se reuniu na oficina se tornou um coletivo, é um coletivo Arquiteturas da Revolta, e essa é uma segunda instalação que a gente faz. Então, a primeira foi no Goethe, um estúdio aberto, onde a gente assim, construiu uma proposta histográfica para isso que a gente foi germinando ali enquanto um modo, um método, prática de pensar esse desvelamento assim da pesquisa, e muito informada por essa estética da luz azul, assim também já o Adelis Ferreira da Silva, né, que vai falar dessa luz negra, né, nessa luz negra, e aí pensando também como é que as coisas sempre estiveram ali, pensando na revolta, né, e ao mesmo tempo uma revolta que aconteceu debaixo dos olhos dos brancos, sem que os brancos soubessem, assim, então, que lentes são essas que precisariam ser acionadas para que essa revolta fosse vista? Então, e que outras coisas precisam ser vistas quando acionadas as lentes negras, né? Então, também é uma instalação que vai rasurando esses documentos, sabe, com essa tinta invisível que só é visível na luz negra, pensando também essa construção de uma coleção de documentos ou de referências bibliográficas, né, como algo impassível de ser de intervenção, né, a partir de informações que ou não estão, ou que estão soterradas ali, ou então que informações são essas que não vão estar a menos que você as insira nos seus próprios termos, né? E aí pensando aí nos termos da negritude, como esse, da negrura, como esses termos a partir dos quais a gente tem se interessado por pensar. Então, esse sentido também de hackear, sabe? De hackear documento, então, de
lançar luz negra aquilo que está ali, mas supostamente se perde no meio das outras coisas. E aí essa foi uma instalação que a gente fez, então a gente tem coletivamente, a cada momento, em cada território também, essa instalação foi na Casa das Histórias, ali próximo ao Mercado Modelo, nessa área de aterro também. Então, o próprio aterro é uma outra camada, essa própria baía que está ali debaixo da terra mobiliza outras coisas, outros caminhos para pesquisa, e a instalação também se movimenta nesse sentido. E aí, essa umas imagens da abertura, mas era uma instalação onde a gente também deixava para que os visitantes pudessem incluir suas próprias camadas, né? Então, tanto as canetas, né, de luz negra, mas como post-its, onde essas outras informações poderiam ser acrescidas ao que estava ali. E aí eu vou mostrar um vídeo de um momentinho de final, quase final, no meio para o final da exposição, assim, como é que essa instalação ficou. Pronto. Vocês já estão com muitas intervenções, assim, né, com muitas outras informações, algumas delas que diziam respeito diretamente à questão da revolta, mas outras não, outras conexões que as pessoas foram fazendo. E nos pareceu muito interessante essa possibilidade também de expansividade, né, que a instalação proporcionava. Assim. E aí, pensando que essa escuta coletiva é uma escuta que vai colher também coisas muito não previstas, assim, né? Não tinha, nesse caso, um endereçamento específico, né, no ponto de vista de escutar uma ideia de inventário, mas sim de hackear uma ideia sobre a revolta a partir do território, assim, né, trazendo informações que poderiam repensar a forma como as pessoas liam, entendem, se relacionam com esse território. Mas elas também é isso, fazendo declarações de amor, assim, né, um espaço dessa escuta coletiva sem crivo, né, até porque a gente não estava ali monitorando a instalação. Então, de tempos em tempos, a gente revisitava ela no sentido também de entender o que emergiu assim desse encontro das pessoas com essa coleção que a gente organizou e as inscrições também, né? E o que a gente inseriu nelas, né? Foi uma experiência em termos de pensar essa interlocução entre público e obra, assim, muito radical do ponto de vista, né, de como as instalações foram também, a instalação foi se modificando a partir da forma como as pessoas foram interagindo com ela. E, por fim, queria compartilhar bem rapidamente, assim, é um material que tá online, assim, na minha apresentação, a Raíssa comentou que eu sou colaboradora, falou que eu sou colaboradora do Centro de Documentação do Acervo da Laje, né, uma escola, casa, museu localizado em São João do Cabrito, em Salvador, no subúrbio ferroviário. E aí eu acho que para pensar em inventários, ou pensar outros documentos, outros modos de colecionar também, o acervo para mim é uma grande escola, assim. E aí eu acho que um lugar muito importante assim, dentro das várias facetas do acervo é a hemeroteca. Né? O acervo tem uma hemeroteca própria a partir de, sobretudo, jornais que os próprios idealizadores, a Vilma e José Eduardo, ou a sua equipe, que agora é um pouco mais robusta, foi colecionando ao longo de décadas em relação a notícias sobre o subúrbio ferroviário. Né? Então, nesse sentido, é uma hemeroteca muito preciosa e muito particular, assim, onde essa curadoria, esse crivo, né, do que entra e do que não entra nesse arquivo, né, nessa hemeroteca que é recente, assim, então os documentos são antigos e a hemeroteca é recente, então faz com que o que entra ou o que não entra, o que ou não é digno de ser, né, salvaguardado, protegido, foi pensado desde quem estava vivendo as transformações do território, né, e não de uma exterioridade a ele. Então, tem sido muito rico pensar, então, voltar a pensar em inventário, e sim, né, o fabuloso inventário da história material das cidades, é como aquele projeto da Bienal está hoje, assim, não mais história do meu avô, mas voltando isso, hoje ele é um projeto de extensão em Salvador, e aí se propõe olhar para as histórias materiais da cidade em sua coletividade, em suas alianças e colaborações, mas, sobretudo, também não mais exclusivamente na figura do construtor, mas nas pessoas que constroem cidade, né? Então, isso amplia não só para trabalhadores da construção civil, mas as pessoas que constroem cotidianamente ali a sua casa, assim, que é
têm outras atribuições profissionais, mas também pessoas que constroem a memória da cidade, assim, né? Então, pensando o acervo como um lugar extremamente importante nessa salvaguarda da memória da cidade. Então, a gente tem olhado para esses documentos para pensar que histórias materiais da cidade essa hemeroteca traz, né? E aí, assim como parceria com o pessoal do Coletivo Arquiteturas da Revolta, a gente tem partido dos documentos que já existem na hemeroteca, nas suas coleções, mas também da visita ao território, assim, das caminhadas, né, da coleta de coisas no território, que é uma prática que o próprio acervo faz, de trazer esse material coletado para dentro do próprio espaço e em coletividade, e também elencando, rasurando, selecionando, fragmentando, que é essa imagem desse fragmento de notícia que dizia a poeira que sobe prejudica a respiração das crianças. Isso é uma nota lá da década de 90 e hoje as obras continuam prejudicando a respiração das crianças. E se a gente estava pensando de alguma forma, ir nesses documentos para tentar entender essas memórias soterradas, os projetos de modernização da cidade continuam destruindo essa cidade. Então, a gente está no processo de demolições várias ali no ferroviário, por conta da obra do VLT, e de repente esse projeto de voltar para os documentos para encontrar a memória, encontra também essa memória sendo destruída ali ao vivo, então a necessidade de pensar também outras ferramentas de registro que essa memória, ou então registro daquilo que vai desaparecer na semana que vem. Né? Então também o inventário muda de lugar, assim, então né, não é algo, é algo que está prestes a desaparecer e a gente não vai conseguir protegê-lo. Então como é que a gente salvaguarda a memória desse lugar? Que eu acho que é uma prática que o José Eduardo e a Vilma têm feito nos últimos 15 anos nesse espaço. Então, esse é o conjunto de pistas, né, de experiências, de partilhas, enfim, que eu trouxe para a gente conversar hoje, assim, para compartilhar com vocês nesse último dia de aula desse ciclo. Estou aberta para se tiverem Obrigada, obrigada, Gaia. Gente, se alguém nada. tiver. Olha, a gente acabou de receber um comentário, vou ler aqui. É da Elaine. Oi, Gaia, tudo bem? Adorei essa proposta da obra Inventário, homenagem aos seus avós. Vi uma conexão com a obra do Fredoni. Ele também fala sobre essa herança, protagonismo de trabalhadores invisíveis na construção da cidade e da própria história. Eu confesso, gente, que eu não conheço. Depois eu vou até pesquisar para. Eu Pra... concordo, Elaine, eu gosto muito do trabalho do Fredoni, tenho acompanhado, e acho que tem sim uma proximidade bem grande, assim, né? Eu tenho pensado muito sobre, mesmo esse lugar, sabe, assim, de entender, e aí aprendendo muito também ó, com o acervo da Laje sempre, assim, esse lugar de onde estão nossas referências, com que a gente aprende, sabe, essas referências estéticas e os modos metodológicas, né, essa prática da lida com as materialidades, com a transformação das coisas, assim, né, esse deslocamento também, né, de ter esse lugar canônico, acadêmico, como esse lugar do repertório, mas que repertório nos compõe, né, e como é que a gente mobiliza, o que a gente carrega quando a gente mobiliza para as nossas práticas, né? Seja as práticas artísticas ou práticas acadêmicas, assim, acho que para mim, quando a ficha caiu, assim, é muito doido, assim, porque obviamente eu sei que, né, que meus avós eram marmoristas e cavouqueiros e eu fiz arquitetura, assim, mas pareciam dois mundos muito apartados, embora na prática esses mundos não sejam, mas em termos de repertório, né, já o que compõe aquilo que, de alguma forma, epistemologicamente fundamenta alguns campos disciplinares, de um abismo enorme, assim, né? Então isso muda também. E muda também, eu acho, do ponto de vista próprio do arquivo, assim, sabe? Eu acho que encontrar os álbuns, assim, eu acho que sempre repito isso, hoje eu nem falei, mas vou repetir agora. Pensando como as mulheres mais velhas da família, aquelas tias, vós acumuladoras, né, são tidas como acumuladoras, mas pegando novamente a fala do Peter Gates que eu comentei, ele vai falar o trabalho que essas mulheres fazem de salvaguardar a memória negra numa sociedade que não as protege, né? Então, assim, quem vai ter fotos dessas histórias, sabe? Um cartão de aniversário, uma carta recebida com endereço de algum lugar. Essas mulheres estão fazendo esse trabalho de salvaguarda da memória, né?
Então, entender também esses diferentes lugares onde os documentos, né, as evidências podem ser encontradas e como é que como é que esses documentos e evidências são salvaguardados a partir de métodos muito próprios, assim, que sobrevivam, tipo, quase a coisas inesperadas, né? Então, tem me parecido muito rico, assim, também, deslocar, né, essas referências, esses modos de fazer, e olhar não só a partir de um lugar, eu acho, de registro, assim, mas entender como métodos ou práticas ou presenças que organizam e alimentam, né, a nossa formação estética, né, os nossos procedimentos metodológicos, mesmo que a gente não perceba, né? E eu acho que tem uma necessidade de perceber, né? Assim, de reconhecer, perceber. E para mim tem sido um caminho sem volta. O que tu trouxe hoje me veio duas, dois registros assim que eu tenho. Um deles tem a ver com essa invisibilidade que tu estava comentando, nas pessoas que ficam por trás de artistas, de arquitetos, no caso também. Eu fui mediadora de uma exposição de uma pessoa que eu não conhecia até então, que é um arquiteto, que é o Atos Bulcão, que foi quem ornamentou toda Brasília, né? Boa parte de Brasília foi ele que. Não sei se é ornamento que eu posso dizer, mas ele criava desenhos em azulejo, né? E aí, na época, eu e minhas colegas, a gente pesquisava para além do material que a gente recebeu e começou a pensar e discutir quem eram as pessoas que realmente tinham construído Brasília, né? E que, assim como tu falou, não existe registro nenhum nessa exposição, existiam projetos desses desenhos dos azulejos, mas não tinha menção nenhum de quem era realmente, quem estava por trás do projeto todo, quem tinha construído Brasília, e foi pela nossa pesquisa própria que a gente descobriu enfim, viu quem eram essas pessoas que estavam sendo inviabilizadas, assim, que estavam invisíveis mesmo. E, e me veio essa ligação mais direta. E eu me mudei recentemente aqui para o Espírito Santo e faz 3 meses. E desde que eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu ouvi falar, e é o que eu mais escuto, são as paneleiras. E eu venho do sul. Eu já tinha ouvido falar por alto, mas não sabia exatamente como funcionava, como era o fazer das paneleiras, né? E agora, não tem uma semana que a gente teve o nosso seminário do barro no Parque Cultural Casa do Governador, e a gente recebeu uma das paneleiras. E, e ela estava conversando junto com um antropólogo, se eu não me engano, pesquisador que pensava e estudava as arqueologias aqui do Espírito Santo, né? A partir também dessas cerâmicas sei lá, do século XIX, XVIII, e eles estavam conversando do que ainda é feito, sei lá, desde o século XVIII, que ainda se repete, e o que mudou dentro dessa confecção dessas panelas, né? E foi uma conversa muito legal, assim, de escutar e de se pensar. E eu fiquei pensando numa das coisas que tu trouxe, que foi um eu não sei se foi serralheiro que tu comentou, mas que tem coisas que elas simplesmente desaparecem mesmo, né? E que viram outra coisa e que ganham outro corpo. E me veio isso por conta da fala de uma das paneleiras, porque ele trazia que dentro desses estudos dele de séculos passados existia uma cerâmica que tinha um adorno diferente, que era uma marca de unha de quem fazia, de quem tinha feito aquela panela. E aí ela comentou que hoje o que acontece é que existem pessoas que fazem outros tipos de adorno para ser vendido mais rápido.
então aplicam, sei lá, peixes, aplicam polvos, mas que ela faz exatamente como a avó dela ensinou para a mãe, como a mãe ensinou para ela e como ela ainda ensina para outras mulheres e outros homens hoje também. E, e fiquei pensando dentro dessa herança do saber fazer que tu falou, né? Da herança de quem faz e também ensina a fazer. Mas eu concordo contigo em relação a deixar isso registrado de alguma maneira para que não se perca, porque algumas coisas é de interesse de alguns que se apague mesmo, né? E, enfim, me veio essas duas lembranças desses registros, assim. E aqui no Espírito Santo, para mim é muito curioso, porque é uma cidade, uma das mais antigas do Brasil, mas pouco se fala da própria história, né? É isso, eu escuto muito das paneleiras e sei que existem mais coisas a se descobrir, mas tá muito invisível para mim, assim, ainda também. Eu que sou forasteira, que acabei de chegar, assim. Mas, enfim, adorei te escutar. Não sei se mais alguém tem alguma coisa a acrescentar, fiquem à vontade, gente. Mas, enfim, muito lindo o teu trabalho. Muito lindo, assim, pensar esse desdobramento. E interessantíssimo vir da arquitetura isso tudo, assim, também. Porque é incomum, assim, pelo menos para mim, de tudo que eu já escutei. Achei muito, muito lindo. Não sei se a Mirella quer falar que ela apareceu ali, mas eu. Oi, Gaia, Natan aqui. Não sei se está me vendo, está com apresentação, né? Super obrigado, né? Começar agradecendo, foi muito massa te ouvir. E acho que sempre ouvir as pessoas com a pesquisa delas é tão interessante, né? Porque às vezes, enfim, vira uma obra, né? Tá no espaço e a gente consegue acessar, mas você falando disso com a sua propriedade, assim, o mundo se abre para a gente em relação ao que você está pesquisando, né, e o que você está pensando. Para a gente foi muito legal pensar isso, porque quando a gente recebeu, né, eu recebi, assumindo essa posição da direção pedagógica educativa do parque, a gente tinha como essa demanda pensar um inventário para o parque. Foi uma coisa que a gente acordou até com a Mirella, com a direção de adiar um pouco para entender primeiro esse território, entender esse lugar que a gente estava chegando, né? Mas também ele estava muito desenhado a partir da ideia de pesquisar inventário, como a cartilha do IFAM, né, manda, tem umas fichas. Então, aí conversando com a Mirella, ela falou, pô, a gente tem a Gaia aqui, ela faz isso, né, de outras formas, mais amplas até. Aí vamos chamar ela para falar no ciclo, para estar aqui de alguma forma com a gente, quem sabe, né, no futuro pensar isso e projetar isso para frente. Então é muito interessante de pensar inventário justamente, né, e essas escutas públicas mais ampliadas, né, que não necessariamente como patrimônio, como o IFAM, né, determina esse inventário desse patrimônio, enfim, e o que seria esse patrimônio. E acho que quando você faz isso, você comporta informações até que talvez não caibam naquelas fichas, né? A Raíssa trouxe o exemplo do Atos, aí uma coisa que eu fiquei pensando, por exemplo, é que, enfim, você traz todas essas informações que você considera essenciais, que estão ligadas às suas pesquisas, né? Tipo, no caso do Atos, por exemplo, uma exposição inteira, e se você jogar no Google, por exemplo, você não vai identificar e não tem nenhum lugar, né, que fale sobre a sexualidade dele, assim, como se isso não importasse, assim, né? Aí vira tudo boato, falando, o Atos Bucão era um homem gay, mas ninguém fala sobre isso. A própria instituição que toma conta do acervo, né, nunca falou isso abertamente. Então, foi uma forma de inventariar que decidiu apagar, de certa forma, alguma parte da identidade do artista, do arquiteto, enfim. Pensar isso é interessante. Talvez se esses inventários, né, fossem feitos de outras formas, talvez isso fosse uma informação essencial para a carreira, né, para o artista, para a construção dessa história. Mas acho que isso é só um ponto assim de pensar. E, enfim, queria realmente agradecer, acho que foi fechar com chave de ouro mesmo. Esse foi o nosso 40º encontro, né, desse ano dentro do ciclo. Então, foram 40 profissionais, no mínimo, passaram por aqui e compartilharam com a gente sua história, sua pesquisa e engrandeceram um pouco da história do parque nesse um ano de gestão. Então, acho que eu só posso agradecer realmente a todos vocês, ao público que está aqui, ficou com a gente durante todo esse tempo, acompanhou.
a nossa equipe educativa, de produção, de direção, aos intérpretes de Libras e ao suporte técnico também, que teve com a gente em todos esses encontros. E aí, não sei, acho que passar a palavra para você finalizar, mas aqui agradecendo novamente, porque foi realmente muito incrível. Obrigada. Porque a Elaine colocou uma pergunta aqui também, vou responder e agradecendo, encerrando. Pergunta não, comentário aqui, né? É, mas só retomando a coisa do IFAM, do inventário, eu acho que uma coisa que me parece bem interessante é entender os endereçamentos, né? Assim, a gente está fazendo o inventário para quê? Óbvio que tem um lugar muito pragmático e operacional, o inventário do IFAM, né? Então, por exemplo, no caso lá da Beira da Conceição, a gente nunca descartou um inventário de fã, assim, mas talvez precisava entender o que tem valor patrimonial ali para eles, primeiro, assim, antes de acionar. E eles decidiram não acionar, assim, os instrumentos de proteção, por questões que eles divergiam em relação ao que significa a proteção. E aí, por exemplo, isso é uma questão que não está resolvida e eles são senhores, voltando para o tempo que a Raíssa falou, né? Eles são senhores, a maior parte deles. E essa relação, já idosos, né? E essa relação de transmissão de saber que eles tiveram não é mais a mesma relação que existe hoje. Então, como garantir a salvaguarda? Outros Óbvio que o tombamento ou registro prevê um plano de salvaguarda, né? Que é isso que vai, de alguma forma, mas, objetivamente e pragmaticamente na vida deles, assim, a gente lutou tanto para que os filhos deles entrassem na faculdade, eles entraram, assim, sabe? Então, que lugar que tem a continuidade hoje, assim? Para mim, essa é uma grande questão para eles também. E aí, não é o inventário de funk que vai resolver isso, assim. Que lugar que a continuidade tem hoje? O que, para mim, é incrível, complexo. Sofro, porque, assim, é que nem a raiz. Assim, mas seria bom que alguém registrasse quando seu Zé Adário fala se eu morrer, morreu porque as coisas acabaram, e também tem umas particularidades, ele é um ferreiro de santo, então também, isso não é como mundo pode fazer, quem tem que fazer é quem tem o dom, e se você não tem o dom, você não vai saber fazer, mesmo que eu te ensine, tipo, não é assim que se faz, né? Então, por mais que eu, do meu lado pesquisadora, sofra com esses desaparecimentos, eu acho que tem coisas que estão para além, assim, né, assim, estão da ordem da vida, assim. E eu disse, não, assim, claro, se o senhor acha que essa é a última geração, sim, né, independente de ser o ferreiro de santo ou ser o marmorista que trabalhou a vida inteira ali, tipo, finalmente vou poder me aposentar e ter esse meu bem, que é a oficina, né, como algo que eu posso dispor para ter uma aposentadoria digna de quem trabalhou a vida inteira, acho também justo, sabe? Então, eu acho que as coisas estão em um outro. As relações são mais complexas, o inventário de fã não dá conta disso. Mas, pragmaticamente, a gente chegou a pensar em acionar o inventário de fã para a reforma que estava prevista para acontecer e que podia expulsá-lo ser freada, porque também é um mecanismo de proteção institucional que não necessariamente garante 100% nesses casos de disputas, né, junto ao mercado de turismo, etc., mas poderia ser uma camada de proteção. Então, também acho que, assim, o que acionar e a que serve cada inventário, cada proposta, é algo que a gente precisa o tempo inteiro tá olhando, né, com atenção, assim. E Elaine me perguntou sobre o que é que eu vou expor no Armazém 5. Posso fazer esse jabá de convidar as pessoas para o Armazém 5 que abre hoje? E eu acho que essa tentativa, Elaine, de trazer também um pouco dessas pesquisas sobre o Espírito Santo, aí pensando com a raiz, assim, eu acho que eu tenho tentado pensar, olhar novamente para essa história do Espírito Santo com outras lentes, essas lentes negras que a Denise Ferreira da Silva aciona. Eu tenho uma instalação lá, convido vocês a verem, e ela é uma certa provocação, assim, né, a política de terras do Espírito Santo, né, que teve o projeto da imigração, da implantação das colônias imigrantistas, né, estrangeiras no século XIX, como uma forma de desenvolvimento da economia do Estado, mas como isso vem junto também com a ideologia do branqueamento, né, no país, assim. Então, até que ponto, assim, essa política de imigração, ela serve para o desenvolvimento econômico apenas, mas também para interditar o acesso à terra às pessoas negras e indígenas, né?
Então, eu trago um pouco isso, assim, na obra, assim, chama 50 hectares, porque aí voltam os documentos das implantações das colônias no Espírito Santo, e 50 hectares é uma medida que as primeiras famílias alemãs que chegaram receberam de terra, com mil complexidades em relação a essas terras recebidas, mas tinha essa medida, né, 50 hectares. Então, eu jogo isso de volta, né? Então, se a gente pensa em reparação nos dias de hoje, normalmente ela tem um caráter meio simbólico, né? E eu faço uma provocação de que 50 hectares é a medida da reparação do nosso Estado, no mínimo, assim, para as populações que foram negadas. Mas convido as pessoas a sonharem isso, sabe? Imaginarem isso, assim, sobretudo as pessoas descendentes de africanos e indígenas, assim, o que seria 50 hectares de terra, sabe? O que fariam, como seria a vida. Então, também é uma denúncia, mas é um convite a especular, assim, uma imaginação política para a gente pensar a partir dela. Enfim, vocês me contam se deu certo. Obrigada, Gaia. Foi ótimo também construir essa conversa. Foi ótimo. Gente, obrigada por todo mundo que esteve aqui hoje. A tua listinha ali? Ah, é. Deixa eu ver se eu envio aqui. Mas obrigada, pessoal, pelo encontro. Logo menos a gente deve enviar os certificados para todos que precisavam, né? Enfim, tem direito ao certificado. Só vou chamar aqui a Malu, porque eu acho que é ela que vai enviar pra gente. Vamos só fazer aquela fotinha, então, abrir a câmera para a gente registrar quem ficou aqui até o finalzinho, tirar um print. Eu vou tirar aqui. Oi. Foi, gente. Obrigado, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Obrigadão. Obrigada, Gaia. Sim. Tchau. Tchau.